Shalom, meus amados irmãos, Baruch Hashem, Shavuatov Lekulam. É uma honra estar de volta aqui com os irmãos, voltando aqui com o programa Entendes Tu o que lês? Irmãos, antes de começar esse programa, eu quero primeiramente agradecer os irmãos, que ajudaram, contribuíram para que a gente pudesse fazer uma aquisição de um novo computador. A gente até chegou a passar lá para os irmãos o computador que nós iríamos adquirir para dar continuidade a este programa, porque os irmãos que não sabem, eu tinha um computador que eu usei na época da faculdade, e aí eu peguei esse computador e reformei ele todo. Eu restaurei esse computador todo, fiz um upgrade nele, em tudo que era possível fazer upgrade, mas mesmo assim, como era um computador que ficou uns 4 anos parado, apesar da configuração dele ser boa, ele não estava correspondendo da forma que a gente esperava para poder gravar aqui os programas do Teshuvah Total. E aí acabou que na última tentativa de gravar o programa, ele só travava e não conseguia gravar em hipótese alguma. E aí a gente teve que se mobilizar aqui para poder conseguir um novo computador, e acabou que o computador que eu comprei com a ajuda dos irmãos, ele veio com problema. Eu fiz a devolução do computador para a empresa que eu comprei. E aí eu peguei e encontrei um outro usado aqui na região onde eu moro, que a configuração é até um pouco melhor, só que era um pouco mais caro. Aí eu fiz uma inteira aqui e consegui adquirir esse notebook aí com a ajuda dos amados irmãos aqui do canal do Teshuvah Total. Então eu quero agradecer aos irmãos, que o Eterno vos abençoe, retribua os irmãos aí em medida dobrada, em nome de Yeshua, aqueles que puderam contribuir de alguma forma financeiramente, aqueles que também não puderam, mas se dispuseram aí em estar em tefilot, em orações, aí, em súplicas, para que nós pudéssemos conseguir resolver, sanar esse problema, e Baruch Hashem, nós sanamos esse problema e estamos aqui de volta com o programa Entendes Tu o que lês? Então é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez, e eu creio que agora nós resolvemos esse problema e vamos dar sequência aqui de maneira muito fluida nesse programa que eu amo tanto fazer e poder servir e contribuir com os irmãos. Nós temos algumas dúvidas que chegaram essa semana, lembrando aos irmãos mais uma vez que perguntas, questionamentos religiosos, citando religião A, citando religião B, nós não iremos trazer aqui para o programa. Porque essa semana eu vi que chegou um comentário, um questionamento tal, sobre uma religião tal, e já não é o primeiro, já chegou outros, mas eu quero só deixar bem claro para os irmãos, para que os irmãos não fiquem chateados. Poxa, mas a minha pergunta não foi ao ar, não foi citada no programa. É porque nós já falamos, e quero reiterar aqui. Semana passada o Moré Marcos Felipe fez o programa, e Baruch Hashem, que programa maravilhoso. Toda rabá ao Moré Marcos Felipe, por ter preenchido essa lacuna aí que ficou aberta aí por conta desse problema. O programa foi excepcional, foi excelente, Baruch Hashem por isso. E o Moré Marcos Felipe falou nesse programa exatamente também sobre isso, reiterando mais uma vez sobre a questão dos questionamentos de cunho religioso. Nós não iremos trazer aqui para o programa, porque o Teshuvah Total não trabalha dessa forma, ok, pessoal? Perguntas relacionadas à Torá, às Escrituras, nós faremos o nosso possível para poder trazer e responder. Perguntas que abordem dúvidas, conceitos religiosos de religião A, B, C, Z, Y, nós não traremos aqui para poder não macular o canal Teshuvah Total, que trabalha única e exclusivamente com contexto bíblico, da Torá, dos profetas, dos escritos, ok? Então, para a gente não ter problema com ninguém, nós não iremos responder essas perguntas de cunho religioso. Quero fazer apenas esse adendo, ok, pessoal? E hoje, como eu tinha prometido, como eu havia dito para os irmãos, que o próximo programa seria um programa específico, não especial, mas específico, para responder da maneira mais objetiva possível, mas de uma maneira ampla, porém objetiva, a pergunta, o questionamento que foi feito sobre a questão das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o programa de hoje vai ser dedicado a essa resposta, a essa pergunta
no intuito de responder ela, apesar de ser um tema bem amplo, é muito amplo essa problemática, se a gente pode chamar assim, né, esse questionamento, essa abordagem desse tema, porque ela aborda situações históricas de maneira cronológica, vai abordar sobre os reis de Israel, vai abordar sobre os exílios, vai abordar também sobre a questão do fim dos tempos, e entre outros. E aí nós teríamos que ter um programa bem extenso para responder de maneira minuciosa cada detalhe desse questionamento. Mas eu procurei usar poucos textos, mas com uma abordagem mais direta e tentar ser o mais amplo possível para poder responder à altura a pergunta, que é uma excelente pergunta, não que as outras não sejam de forma nenhuma, né? Cada um tem uma abordagem diferente, e Baruch Hashem por isso. Eu peço aos irmãos que mandem as suas perguntas para o e-mail perguntas.techuvatotal@gmail.com. Os irmãos que não fazem parte ainda do grupo do Telegram, só escanear aqui, ó, o QR Code e fazer parte lá do nosso canal do Telegram, do Techuvá Total, que está lá no Telegram, tá bom? E as perguntas techuvatotal@gmail.com. Teve alguns irmãos que mandaram e-mail também fazendo outros pedidos que eu fiquei de responder. Não respondi porque eu estava sem máquina, tá, irmãos? Então eu vou botar as coisas em ordem e vou responder vocês, tá? Porque às vezes o irmão ou a irmã fica, poxa, mas o Moreno me respondeu, começou a responder, falou que me dá uma resposta, me dá um feedback, não deu. É porque eu estava sem essa máquina e eu estava correndo aqui para poder ajustar. Tá bom, pessoal? Baruch Hashem, vamos então dar início aqui a esse questionamento que ficou no meu último programa. Não no último, que foi o Moré Marcos Felipe que fez, mas no último que eu abri aqui. E eu fiquei de dar essa resposta, fiquei de responder aqui da melhor maneira possível. Então vamos lá, né? Então vamos lá, pessoal. O questionamento, a pergunta da irmã Genilda Costa Alexandre, de Tarabaí, São Paulo, em Matitiarro 10, 5 e 6, Yeshua orienta seus talmidim dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano. Ela colocou ainda Chorom, né? Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel são os habitantes de Chorom, são os habitantes de Samaria, né? Que ela quis dizer aqui. E aí nós vamos entrar aqui agora para poder tentar, da melhor maneira possível, responder a irmã Genilda Costa Alexandre sobre esse questionamento. Opa, peraí. Voltei. Esse questionamento de Matitiarro 10, versículos 5 e 6, ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar eu aqui. Pronto. Eu não estou conseguindo colocar aqui o meu nome. Não tem problema não, irmão. Vocês sabem que sou eu. Então deixa eu fechar aqui. Porque como eu trouxe as informações do outro computador para cá, eu estou apanhando um pouquinho. Vamos ver se deu certo aqui. Deixa eu arrumar aqui esse... Pronto. Acho que agora foi, né? Acho que agora foi. Acho que agora tá direitinho. Espero que sim. Então vamos lá, irmãos. Vamos procurar responder aqui então a pergunta da irmã. Vamos ler aqui o texto de Matitiarro, que está dizendo: Etshnen Asar Aele
Shalach Yeshua Vaitzav Alechen Lemor Al Tatsimu Lederer Agoim. Opa, eu estou passando aqui com o marcador, mas não tem marcador, né? Pronto. Agoim Pa'amechen Ve El Are Ashonronim, né? Os samaritanos, né? Al Tavou. Ok? Alguns textos, a metade dos textos que os irmãos vão ver aqui agora, eu procurei traduzir. Eu fiz a minha própria tradução para eu poder trazer aqui com propriedade os textos e abordar os textos com propriedade aqui para os irmãos. Um pouco mais da metade. O final, já como estava muito corrido, eu peguei e deixei a tradução de Almeida. Fiz algumas correçõezinhas que deu tempo de fazer, mas não fiz a tradução completa. Mandei até para o Moré Marcos Felipe aí para ele poder dar uma avaliada se a tradução ela estava dentro, né, do contexto, né, dos textos. Marcos Felipe falou que estava tudo ok e tal. Eu utilizei então a tradução que eu fiz e é ela que eu vou usar aqui agora. Então vamos lá, pessoal. Enviou Yeshua estes 12, dando ordens para eles, dizendo: não se coloquem, ou seja, não vão pelo caminho dos gentios, e nem os seus pés entrem para as cidades dos samaritanos. Ok? Versículo 6. Que in letzon. Cadê o meu? Ah, tá. Pronto. Que in letzon ovdot mibeit Israel telehu que im letzon ovdot telehu. Opa, cadê? Ovdot mibeit Israel telehu. Mas vocês deverão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu coloquei entre parênteses aqui e diantes, porque eu vi que a maioria das traduções em português tem esse diantes. Vá, porém, né? Mas umas 2 ou 3 traduções eu encontrei esse diantes. Mas não tem no texto em hebraico, não tem. Nós temos aqui mas, né? Nós temos aqui né? Mas vocês deverão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque na verdade aqui não daria o contexto, não daria a tradução mais suave para a gente ouvir. E aí eu só harmonizei aqui a frase para ficar mais fácil, né? Porque aqui o que seria que, quando, isso, por quê, então, portanto, depende da frase em que o que ele é aplicado. Aí nós temos aqui in letzon, ou seja, mas para as ovelhas. Mas, né, entretanto, mas, esse que seria para, né, em direção a, enfim, para, tzon, ovelha, mas para as ovelhas, ovdot, o que é ovdot? Aqui está no plural, ovdot, perdidas, ovelhas perdidas, mibeit, da casa, Israel, de Israel, telehu, vocês devem ir, vocês vão, ou seja, então a tradução fica, mas vocês deverão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque senão, se a gente for traduzir da forma que está aqui, e o hebraico não é o português, tem a forma de montar a frase, enfim, tem todo uma metodologia para você encaixar,
né, preposição, artigo, verbo, substantivo, que é diferente do português, né? Mas é nada bicho de sete cabeças. Então o que eu fiz? Eu só organizei aqui dentro da linguagem, dentro do português, para ficar entendível, ok? Mas vocês deverão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse ir de antes não tem, gente. Não existe. O objetivo não é, não, olha, vocês vão para os gentios, mas antes de vocês irem para os gentios, vocês devem ir antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois que vocês forem nas ovelhas perdidas, vocês vêm para os gentios. Pessoal, isso não existe. Esse ir de antes não existe. O que está mostrando para nós aqui? Está dizendo que a ordem que Yeshua dá para eles, e aqui é interessante, ó, porque ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem, ele está dando um direcionamento, está dizendo, façam, né? Telehu, vocês devem ir, vocês devem fazer isso. É uma ordem, é um direcionamento, é uma instrução direta. Façam isso. Tá, e depois, aonde que vai entrar os gentios nessa história? Aí que tá, pessoal, não tem. Nós não encontramos esse texto aqui em hebraico, uma orientação, eu digo em hebraico, mas no grego também nós não temos. Mas para aqueles que acreditam, né, que os hebreus, os judeus que escreveram os escritos, as cartas e outros registros históricos iriam escrever em grego e não na sua língua materna, né? Não faz muito sentido, mas tudo bem, eu respeito. Aqui nós temos o texto em hebraico, ok? No texto em hebraico nós estamos vendo claramente que não tem esse ir de antes, ou vão primeiro, porém vão... Não tem, ok? O que o texto está dizendo ao pé da letra é isso. Mas vocês deverão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Para que os irmãos entendam o que vai vir a seguir. Ok? Então, primeiro ponto que nós precisamos entender. Não tem uma ordem de Yeshua mandando que os seus discípulos, os seus enviados, os seus talmidim, seus discípulos, fossem aos gentios. Ele impede que os gentios se acheguem ao estudo, se aproximem da Torá, busquem o conhecimento da verdade? Não. Mas aqui ele está dando uma ordem expressa para os seus discípulos de que eles têm uma obrigação, que é trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel, reagrupar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí nós vamos agora responder a pergunta da irmã, que está dizendo, essas ovelhas perdidas são os samaritanos? Então veja só, primeiro ponto que a gente precisa entender, o versículo 5, enviou Yeshua esses 12, né, que no caso, os seus discípulos, né? Aqui nós temos, não está escrito 12, mas está escrito 2, 10, etnem, assar, 2, 10, 12. É bem fácil de entender, né? Ele enviou os 12, dando ordens expressas para eles, dizendo, não se coloquem, não vão, eu coloquei aqui, de maneira separada para os irmãos aqui, né, que poderia muito bem, em vez de escrever não se coloquem, eu poderia escrever que não vão. Mas eu estou colocando aqui só para os irmãos poderem... não se colocam? Como assim não se coloquem? Não vão. Não vão. Tá, mas onde que eu não devo ir? Ele vai continuar dizendo, pelo caminho, lederer, de quem? Hagoim, dos gentios. Aqui, alguns tradutores vão traduzir para das nações, tá? As nações são o que, gente? O Eterno escolheu só um povo, Israel. O Eterno não escolheu outro povo, só escolheu Israel. E aí você pode pesquisar
ou desafiar quem você conhece. Não, me mostra aqui aonde que o Eterno vai dizer com a sua própria boca que ele escolheu outro povo. Não tem. O Eterno escolheu Israel. Israel. Ok? Agoim. As nações. Ok, pode ser as nações, não há nenhum problema. Mas as nações são compostas de quê? Gentios. Dos gentios. E nem os seus pés entrem para as cidades dos samaritanos. Opa, se ele está mandando buscar as ovelhas da casa de Israel, mas ele está dizendo que não é para os seus discípulos entrar, né, caminhar pelo caminho, né, dos samaritanos e para os samaritanos, né, seguir pelo caminho dos samaritanos. Então os samaritanos não fazem parte. Não são exatamente eles. Não estou dizendo que não sejam eles. Mas, digamos assim, uma pequena parcela das ovelhas perdidas não sejam os samaritanos. Peraí, Yeshua está dizendo que não é para eles entrar na cidade dos samaritanos. Peraí, se eles têm que buscar as ovelhas perdidas e as ovelhas perdidas porventura fossem os samaritanos, a totalidade dos samaritanos, por que Yeshua está dizendo que não é para eles entrar com seus pés nas cidades dos samaritanos? Como que eles vão resgatar, teoricamente, as ovelhas perdidas que teoricamente seriam os samaritanos, se eles não vão entrar na cidade dos samaritanos? Pronto, aqui a gente já responde a primeira dúvida, né? A primeira camada do questionamento da irmã, que não, os samaritanos em sua totalidade não são as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? Então vamos lá, vamos seguir que a gente vai entender isso aí. Tenha paciência, preste atenção no que vai ser falado aqui, para que os irmãos possam entender e absorver da melhor maneira possível. Mais uma vez, Yeshua enviou estes 12, dando ordens expressas para eles, dizendo: não se coloque, não vão para o caminho pelo caminho dos gentios, e nem os seus pés entrem para a cidade dos samaritanos. Então os gentios e os samaritanos não são necessariamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu digo necessariamente porque os irmãos vão entender mais à frente. Mas vocês deverão ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios não é o foco de vocês. Os samaritanos não são o foco de vocês. O foco de vocês, o objetivo de vocês são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, vamos conhecer e saber quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Yirmiyahu, Jeremias 50, versículo 4. Vamos começar por aqui. Ok, pessoal? Bayamin ha'ema vaet hahi nun ou neum Hashem. Neum Hashem Yavou bnei Israel. Ema ubnei Yehudá. Ema ubnei Yehudá. Yardav alor uvahu yelehu ve'et Hashem, ou Adonai. Os irmãos estão acostumados a escutar os morim falar sempre Adonai, né? É porque eu já tenho um costume há algum tempo já de ler e o de Revavirei como Hashem, ok? Então Hashem, Adonai, é porque Hashem significa o nome, né? Adonai, meu Senhor, né? Meu Senhor. Então, Ve'et Hashem Elohechem Ivakeshu, disse o Eterno. Naqueles dias e naquele tempo, eles mesmos quem? Olha aqui, eu estou pegando o versículo 4, para poder ser mais breve. Está falando nos versículos anteriores, e eu peço aos irmãos que confiram nas suas Torot, né, na Torá de vocês, o contexto do que está sendo dito aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui nação do norte, para que os irmãos possam entender o contexto. Disse o Eterno naqueles dias, naquele tempo, eles mesmos quem? A nação do norte. Virão, eles mesmos virão, a nação do norte. Os filhos de Israel, eles, né,
Os filhos de Israel, eles que são quem? A nação do norte. Desculpa. E os filhos de Jehudá, ambos unidos, andando e pranteando, virão e buscarão ao Eterno, o Elohim deles. Baruch Hashem. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Aí diz, Tzion ishalu derech. Tzion ishalu derech. Ená, fnechem, ou fnehem, bou, vinilvu, el Hashem. Brit olam lo tishachecha. Ok? Pelo caminho de Sião perguntarão. Quem? Quem perguntarão? Para ali voltarão seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Eterno, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Então veja, o texto, o verso anterior, está falando sobre as duas casas. Ok? A nação do norte, que está vindo, que está chegando, porque ela estava espalhada, junto com a nação do sul, com os filhos de Jehudá, que já estão ali. A nação do norte estava perdida. Preste atenção nisso, irmãos. Nação do norte, ok? Lembram que eu já falei aqui, e eu não coloquei aqui no texto, mas os irmãos vão lembrar, as ovelhas perdidas da casa de Israel são as 10 tribos, são a nação do norte, espalhadas quando Shlomo HaMelech, Salomão, filho de Davi HaMelech, o rei Davi, ele morre. E aí separa entre Roboão e Jeroboão. Os assírios assimilam as 10 tribos do norte. O que é assimilar? Espalhou. Eu vou trazer um exemplo para que os irmãos possam entender. Eu tenho 30 pessoas na minha família. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo aqui. Tenho 30 pessoas na minha família. E aí o que acontece? Vem uma nação forte, pega esses 30 membros da minha família, e aí pegam lá, aí me separa eu, da minha esposa, os meus filhos, cada um, meus tios, primos, avós, meus pais, cada um, individualmente, cada um vai para uma nação, ok? E aí não pode ser daquela nação. E acaba que você acaba casando com outra pessoa, e com uma pessoa daquela nação e tal. Os seus filhos, eles vão adquirir as informações culturais, ideológicas daquela nação. E os filhos dos filhos dele, a mesma coisa. E eles perderam a identidade lá de trás, quando houve assimilação, o espalhamento, né? Se espalhou aquela família, aquela tribo, aquele povo entre as nações. E aí os filhos dos filhos dos filhos perderam completamente a identidade. A identidade, mas a marca não. A sensibilidade do Ruach não perderam, do mover do Eterno, que está cravada na sua nefesh, na sua alma, no seu corpo. E aí basta um empurrãozinho, basta como eu posso falar, uma gangorra, basta um impulso, né, para que você se recobre, né, da sua identidade, para que você se desperte, para que você acorde, para que você saia da embriaguez do mundo, do vinho das nações, do vinho dos gentios, do vinho da prostituta, como é dito lá em Risaion, por exemplo. Então, veja só, essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. São as 10 tribos que foram assimiladas, que foram espalhadas. E essas tribos, elas estão espalhadas em todo o canto do planeta Terra. Em todo o canto do planeta Terra estão as 10 tribos. Estão a nação do norte, que será reagrupada. É esse povo que os discípulos de Yeshua tiveram a incumbência de trazer novamente, de reagrupar. Ok? Então vamos lá.
Voltando aqui. Pelo caminho de Sião perguntarão. Eles vão perguntar pelo caminho de Sião. Para ali voltarão seus rostos, dizendo, vinde e unamo-nos ao Eterno, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Aí, irmãos, nós temos lá em Irmiarro também, capítulo 31, versículos 31. Vou pegar só o versículo 31, que o Eterno vai dizer, naquele tempo, naqueles dias, eu farei uma nova aliança, eu renovarei a minha aliança. Com quem? Com as casas de Yehudá e com as casas de Israel. O Eterno só vai renovar a aliança com essas duas casas, meus irmãos. Só com essas duas casas. É promessa dele, está no livro de Irmiarro, de Jeremias. Ele está dizendo ali, não, eu vou fazer uma nova aliança com Yehudá, com Israel, com os Goim, com Shrom. Não. Os Shromenim, os samaritanos, não está assim, gente. É bem específico, é claro, é nítido. É tão claro como a luz do dia. O Eterno está dizendo que a nova aliança ela pertence às casas de Israel e de Yehudá e Israel. Não há nova aliança para outro povo. Ah, mas eu sou um ger, né, um gentil, um goim, eu faço parte das nações. Ah, eu não tenho nenhuma ascendência, né, das 10 tribos, das 12 tribos, desculpa. Eu posso adentrar essa aliança também? Claro que pode. Caleb é um exemplo disso, meus irmãos. Que era da tribo dos quenezeus. Os quenezeus são parte das 12 tribos. Quenezeu é filho de Yaakov? Não. Não é. Os quenezeus estavam na terra antes mesmo de Abraham. E o Eterno vai dizer isso lá a partir de Bereshit 12. Ok? Então, Caleb, o quenezeu, filho de Jefoné, como a Torá faz questão de mencionar, o livro de Yehoshua, Josué faz questão de mencionar, o livro de Crônicas vai dizer também, de ver enfim, nós precisamos entender isso, irmãos. Ah, eu posso adentrar? Sim, pode. Pode. Caleb adentrou a tribo de Yehudá. Nós vemos Raabe, nós vemos Ruth, nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que se converteram. Coisa linda que Ruth diz, né? O teu povo será meu povo, o teu Deus, o teu Elohim, o Eterno será o meu Elohim. O teu Elohim será o meu Elohim. Isso é conversão. E eu acredito que naquele momento ali elas fizeram kiddush, beberam do vinho e comeram do pão. Porque quando você adentra Emuná, você faz isso. Quando você adentra a fé, você bebe do vinho e come do pão com aquele a quem você está confessando, né, aquele que você está aceitando a fé no Elohim de Israel. Então o texto não está dizendo isso, mas eu acredito por uma questão, né, histórica que nós temos registros, né, de todas as vezes que alguém novo adentra a Emuná, ela bebe do vinho e come do pão, ela faz um kiddush. Ela internaliza a tua Emuná. Então eu acredito que ali Ruth também fez isso com a sua sogra. Ok? Aqui é só um detalhe. Mas prestem atenção. As ovelhas perdidas da casa de Israel são as 10 tribos assimiladas pelos assírios. E nós vamos ver aqui em Irmiarro falando sobre isso. Continuando aqui então. Vamos lá. Interessante isso aqui, gente. Muito interessante. E aqui eu tive um insight. Mas vamos ler aqui o texto para a gente dar sequência. Tzon, Ovdot Haya, Hau, Ami Roen, Hitum Arim, Shovevim, Me'ar el, Givah, Halahu,
Sharhu, Rivtzan, ovelhas perdidas têm sido meu povo. Os seus pastores as fizeram desviar dos montes. Ali, por que coloquei em parênteses? Porque daria a impressão de ser para os montes. Mas, irmãos, lendo esse texto, a primeira coisa que me veio à memória, quando eu li sobre os pastores as fizeram desviar dos montes, vou ler aqui e vou dar sequência, vamos lá. Tornaram-nas apóstatas, rebeldes, andando do monte até a colina, esqueceram-se do lugar de descanso. Então vamos lá. Algumas coisas lendo esse versículo me vieram à memória. Irmãos, caiu como uma luva quando eu estava lendo aqui. O que me veio à memória? Uma delas é que a tradução convencional desse texto aqui, como eu coloquei até entre parênteses aqui para os irmãos, né? A tradução convencional... Desculpa, irmãos. Tinha que ter trazido uma aguinha aqui para mim. Ela foge um pouco do texto em hebraico, né? O que acaba nos levando, né, a um outro significado. Mesmo que de maneira muito sutil, como eu falei para os irmãos aqui, né? Para os... Na verdade não é para os montes, é dos montes. Desviou dos montes. Eles estavam nos montes. E aí os pastores dessas pessoas, dessas ovelhas perdidas, tiraram eles dos montes, né? Tornando elas apóstatas, rebeldes. Ao quê? A informação que tinha no monte, nos montes. E aí a gente vai entender melhor o que é isso. Vamos lá. E aí o que acontece? Eu decidi então, como eu falei para os irmãos, fazer a minha tradução dos textos, né, para ter maior propriedade aí sobre o que eu iria explicar para os irmãos aqui nesse Entendes Tu que lê de hoje, né, sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apesar de ser um tema muito extenso, como eu já falei para os irmãos, né, e de uma midrash complexa e repleta de dados cronológicos, eu precisei então fazer algo bem sintético, né, para otimizar o tempo do nosso programa de hoje. Mas enfim, vamos lá. A segunda coisa que me chamou muita atenção aqui no momento que eu estava fazendo essa tradução, irmãos, letra por letra, na hora que eu li sobre o Harim, né, os montes, ou seja, né, foi que a primeira coisa que me veio à memória foram os montes Gerizim e Elval, descritos lá em Devarim. Lá em Devarim. Deixa eu abrir aqui, peraí. Cadê? Devarim 27 e 28, que vai falar sobre a questão das bênçãos e maldições nos montes Gerizim e Eval. Está lá em Devarim 27 e 28. Vou ler só um comecinho do Devarim 27. Ó. E ordenou Moshe aos anciãos de Israel ao povo, dizendo: estais guardando todo o mandamento que eu vos ordenei, estais guardando todo o mandamento que vos ordeno hoje. E no dia em que passares o Jordão à terra do Eterno, a terra que o Eterno, teu Deus, teu Elohim, te dá, farás levantar para ti pedras grandes e as cairás com cal. E escreverás sobre elas todas as palavras desta Torá em teu passar, para que entres na terra que o Eterno, teu Elohim, te dá, terra que mana leite e mel, assim como o Eterno, teu Elohim, o Elohim dos teus pais, te ordenou. E quando tiverdes passado o Jordão, levantai as outras pedras que vos ordeno hoje no monte Elval, e as cairás com cal, edificarás ali um altar ao Eterno teu Elohim, um altar de pedras, não levantarás ferro sobre elas. Com pedras inteiras edificarás ao Eterno teu Elohim, e oferecerás sobre ele oferta de elevação para o Eterno teu Elohim. Ok. Vamos lá, versículo 10. E obedecerás à voz do Eterno teu Elohim, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então veja, quando está falando dos montes aí, está falando aqui do monte, aonde o Eterno mandou que o povo fosse, e a partir daquele momento eles passariam a ser povo do Eterno, tanto os agregados quanto os naturais. Ok? E aí, eles iriam dizer do monte Gerizim as bênçãos, e do monte Eival as maldições. Aqueles montes,
né, que parece até um shoulder, um ombro, né? Parece que cada monte é um ombro, né? O ombro, né, da bênção e o ombro da maldição, tá bom? E todos diriam amém. Elohim melech neman. Então, para quem não se lembra, esses são os montes, ok, irmãos? Então, respectivamente, Gerizim, monte da bênção, e Elval, o monte da maldição. Então, mesmo que incorra no meio do povo bênçãos ou maldições decorrentes da escolha de cada um, porque elas são resultado único e exclusivamente, né, dos atos de obediência e ou desobediência do povo, né, as pessoas elas poderiam escolher obedecer ou desobedecer a Torá, mas ela, a partir dali, teria pleno conhecimento sobre as consequências que ela enfrentaria se ela obedecesse ou desobedecesse. Obedecendo, seriam abençoados, né? Bendito o seu gado, bendito a tua entrada, bendito a tua saída, né? E também, se desobedecesse, seria amaldiçoada, tá bom? Mas note só uma coisa interessante. É necessário que elas tenham conhecimento para que elas possam escolher e saber, né, o que virá a seguir. Então, desviando-se desse conhecimento dos montes, lhes restará apenas o resultado da apostasia, a rebeldia, porque elas se desviaram do conhecimento. Então, em suma, o abandono, a ausência da Torá é o que aconteceu, o que acometeu as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez por isso que Shlomo, né, ele vai escrever lá em Provérbios 28:9, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até mesmo a sua oração será abominável. Mas veja, depois que eu fiz essa tradução do texto de Irmiarro, né, de Jeremias, eu pude notar que, de fato, está retratando esses dois montes mesmo. Porque esses dois versos, meus irmãos, nada mais são que a citação de Salmos 132. Vocês querem ver? Olha só que coisa linda. Não coloquei não, mas só para os irmãos entenderem. Olha. Salmos 132. Um cântico de ascensões. Ó Adonai, lembra a Davi todo o seu sofrimento. Como ele jurou a Adonai e consagrou ao forte de Yaakov. Eu não entrarei na tenda do meu lar e não subirei à cama que está preparada para mim. Eu não permitirei o sono vir aos meus olhos, o cochilo às minhas pálpebras, até eu encontrar um lugar para Adonai, lugares de morada para o forte de Yaakov. Preste atenção nisso. Eis que ouvimos sobre ele o lugar de morada em Efrata. Nós o encontramos no campo da floresta. Nós chegaremos aos seus lugares de morada. Nós nos prostraremos aos seus cabelos. Surge, ó Adonai, para ir e morar em teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder, que teus sacerdotes vistam retidão e que teus devotos, os levitas, cantem em júbilo, em consideração a Davi teu servo. Não desvies a face do teu ungido. Adonai jurou a Davi uma verdade da qual ele nunca retrocederá. Do fruto da tua emissão eu colocarei no teu trono. Se teus filhos guardarem minha aliança, e isto, meu testemunho, que eu lhes ensinarei, então os filhos dele para sempre também sentarão sobre teu trono. Pois Adonai escolheu de Sion. Olha isso, Adonai escolheu Sion. Olha o caminho de Sion que falamos aí agora. Desejou para a sua habitação. Este é o meu lugar de descanso para sempre. Este é o meu lugar de descanso para sempre. Perdi aqui, peraí. Aqui eu habitarei, pois eu o desejei. Eu abençoarei abundantemente seu sustento, suas necessidades. Eu satisfarei com pão. Eu vestirei seus sacerdotes com salvação e seus devotos cantarão jubilosamente. Ali eu farei o orgulho de Davi brotar. Ali eu prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Seus inimigos eu vestirei com vergonha, mas sobre ele a sua coroa brilhará. Ok? Livro de Terrilim. Então note que tanto os textos de Devarim 27 e 28, quanto de Salmos, né, 132, eles estão ligados. A obediência aos mandamentos da Torá, essa é a chave. E a citação aqui de Irmiarro, pessoal,
Fala sobre os pastores que fizeram as ovelhas perdidas da casa de Israel se desviar. É o que os assírios fizeram. E que outros religiosos também fazem até os dias de hoje. Desviam as ovelhas perdidas, né? Roubam a atenção das ovelhas perdidas, dizendo que não existe mais Torá. Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando sobre liderança, sobre pessoas que desviam as ovelhas perdidas da casa de Israel, dizendo que não existe mais Torá, que não precisa mais cumprir Torá. Aí eles usam um argumento dizendo que Yeshua já cumpriu para mim. E Yeshua cumpriu, então não precisa mais cumprir. O que é ilógico. Ilógico. Ora, o Eterno então foi lá e expulsou Adam e Havá do Gan Éden, porque eles desobedeceram, ou seja, transgrediram o Torá. O Eterno deu o Torot para eles, instruções para eles. Eles não obedeceram as instruções, o Eterno os expulsou do Gan Éden. O Eterno fez acontecer o Balmum, o dilúvio, por conta da transgressão do povo. O Eterno mandou fogo e enxofre em Sedom e Amorá por conta da transgressão. Tantos eventos que aconteceram por conta de transgressão, e o Eterno não perdoou, praticou a sua justiça, para que agora ele invita o seu enviado e diga, olha, quer saber de uma coisa? Eu estava errado lá atrás. Pessoal, eu estou fazendo aqui uma ilustração daquilo que as pessoas acreditam, mas que não é bíblico. Eu estou levando os irmãos a pensarem, ok? Então pensem comigo. É como eles ensinam como se fosse assim, o Eterno, ele castigou o povo severamente por transgredir a Torá. Ele eliminou muitas pessoas até do próprio Israel por transgredirem a Torá, feriu alguns com feridas de morte, com cânceres, com tumores. Para quando chegar em Yeshua, é como se ele estivesse dizendo assim, quer saber de uma coisa? Eu estava errado. Eu só precisava trazer Yeshua. Então, descarta. Quem já sofreu aqui, né, a minha justiça, é porque minha justiça mudou na cabeça deles. Ok? Por exemplo, Malaquias 3,6, se não me falha a memória, vai dizer, olha, eu sou o Eterno e não mudo. Mas na cabeça dessas pessoas, o Eterno muda. Porque eles estão dizendo, não, Yeshua pagou, então não precisa mais cumprir Torá. Mesmo Yeshua tendo dito, em Matitiahu capítulo 5, enquanto existirem céus e terra, a minha Torá, né, a Torá, nem os profetas passarão. Nem o menor traço, nem a menor letra, jamais passarão da Torá. Até que tudo se cumpra. E qual que é a referência que ele deixou? Céus e terra, enquanto existirem. Mas essas pessoas dizem, não, mas isso aí nem Yeshua sabia que ele está falando. Nem Yeshua sabia. Yeshua não sabe de nada não, quem sabe somos nós. É mais ou menos isso que acontece, irmãos. É mais ou menos, infelizmente, mais ou menos assim que acontece. Então veja, o Eterno deixa bem claro nos profetas, deixa bem claro, de que não há harmonia, e Yeshayahu vai falar sobre isso. Não há luz em quem não cumpre Torá. Aqueles que não cumprem Torá estão nas trevas. Yeshayahu, capítulo 8, versículo 20. Espera só um minutinho, irmãos. Eu detesto deixar lacunas. Deixa eu olhar aqui. Espera aí, só um minutinho. Yeshayahu. Não é Yeshayahu 8 não, me perdoe. Bem, eu não vou lembrar agora. Está em Yeshayahu. Se eu lembrar, eu falo. Se eu não lembrar, depois eu transmito para os irmãos no próximo estudo, tá bom? Está em Yeshayahu. Agora me fugiu a memória aqui qual que é o capítulo. Mas Yeshayahu fala sobre isso. Detesto ficar com dúvidas. Vamos lá.
Vou perder muito tempo aqui lendo os livros. Vamos lá, irmãos, vamos seguir. Depois eu informo os irmãos onde que está. Se eu lembrar aqui, eu paro aqui e pesquiso para ver. Aí Isaías fala sobre isso, né? Aqueles que não têm Torá estão nas trevas. E quem tem a Torá, quem obedece a Torá, está na luz. Então veja só, se eu não tenho Torá, eu estou nas trevas. Se eu tenho Torá, eu estou na luz. Ah, mas não é bem isso, Isaías falou para aquele tempo e tal. Infelizmente, quem não é ovelha, quem não é do povo de Deus, do povo do Eterno, não vai aceitar a Torá. Isso é fato. Quem não tem o chamado do Eterno para poder obedecer a Torá, não vai obedecer a Torá. Nós precisamos aceitar isso. Tá bom? Agora tem pessoas, por exemplo, como eu, que em oração ao Eterno, ainda quando eu fazia parte das religiões, né, o Eterno me mostrou a tua Santa Torá. E eu fui despertado no banheiro orando. Então assim, irmãos, entenda uma coisa. E na época eu achei que eu era sozinho, só tinha eu. Qualquer dia desse eu conto o meu testemunho completo para os irmãos. Então eu achei que eu estava ficando doido. Porque eu não conhecia ninguém que praticava Torá. Na verdade, nem eu sabia que o nome era Torá na época. Nem fazia ideia que era Torá. Mas eu descobri a respeito do... Naquela época eu considerava Antigo Testamento. Eu falei, peraí, então quer dizer que o Antigo Testamento não foi abolido. Como que é isso? Aí eu comecei a me dedicar ao estudo, e estudar por conta própria, e analisar, pesquisar, e aí eu descobri o canal Techuvá Total, e daí então eu fui caminhando, aprendendo com o Moré Marcos Felipe, fazendo minhas pesquisas, adquirindo conteúdos, lendo PDFs, enfim, fazendo as pesquisas, e hoje estou aqui compartilhando com os irmãos aquilo que eu aprendi ao longo dos anos. Então entenda, meus irmãos, e não foi doloroso para mim obedecer, não. O que foi doloroso para mim é ter que me desvincular da religião. Porque há anos, desde criança, eu fazia parte das religiões, de uma religião específica, né? E fiquei nela por 30... Até sair, mesmo em restauração, mesmo na Techuvá, até sair quase 33 anos. Até sair, né? Porque eu já estava em Techuvá, mas ainda participava ainda de reuniões dessa religião. Então o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Meus irmãos, invista um tempo em quem quer conhecer a verdade. Dediquem um tempo de vocês para que vocês não se frustrem. Para que vocês também não fiquem batendo boca com as pessoas. Para que vocês não percam aí a shalom de vocês. Estou dizendo por experiência própria. Tá bom? Ah, mas eu amo fulano de tal, minha irmã, meu pai, não sei o que lá, tal. Santifica a tua casa. Santificando a tua casa, você santifica a tua família. Tá bom? Isso é um processo. O Eterno vai te dar sabedoria nisso aí. Vamos avançar aqui, pessoal, que eu estou vendo aqui que já está bem grande, já eu não cheguei nem no meio do caminho. Então vamos lá. Vamos lá. Onde que eu parei? Versículo 6, né? Então vamos lá. Versículo 7. Os inimigos devoraram todas que eles encontraram, dizendo, todas as ovelhas, tá? Que eles encontraram, dizendo, não seremos culpados sobre isso, porque pecaram contra o Eterno. Quem pecou? Aquelas que foram desviadas, ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram desviadas dos montes. Os montes o quê? Gerizim e Erival. Dos montes que trazem conhecimento para o povo, sabendo o que é, né, o que é maldição, o que é bênção, sabendo o que é pecado. Muitos falam sobre pecado, mas não sabem que pecado é transgressão da Torá. Está lá em 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. O que é o pecado? Muitas pessoas falam, você tem que parar de pecar, você tem que abandonar o pecado. Você pergunta com essa mesma pessoa, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Tá, o que é o alvo? O alvo é Jesus. Por favor, né, gente? A Torá, Yeshua é a Torá encarnada, é a Torá viva. Ou seja, olhar para Yeshua é olhar o cumprimento da Torá, é olhar como que nós devemos observar a Torá. Então, olhar para Yeshua é saber o que eu e você precisamos fazer. É simples o entendimento, meus irmãos. Olhar para Yeshua é saber, é tirar o exemplo, é ver um molde. Tipo assim, nós vamos olhar para Yeshua. O que Yeshua fazia? Yeshua celebrava as 8 celebrações, as 8 Moedim, descritos em Vaikra 23. Então eu tenho que fazer o quê? Observar as festas do Eterno, os encontros marcados do Eterno. Não, mas isso foi abolido. Mas peraí, você está seguindo Yeshua ou não está seguindo Yeshua? Você segue Yeshua como servo do Eterno? Yeshua é a tua referência? Ele é o teu Mashiach? Sim, ele é. Então faça como Yeshua fez. Gente, Paulo falou sobre isso. Olha, me imitem.
Mas quando vocês estão me imitando, lembrem-se, vocês não estão imitando a mim. Vocês estão imitando Yeshua. Porque eu imito Yeshua. Então é só você pegar, ter o cuidado e ler. Peraí, o que Yeshua falava a favor? Yeshua não falou uma vírgula contra a Torá. Em nenhum momento. E eu estou falando porque eu já fiz esse dever de casa. Yeshua em momento algum falou uma vírgula contra a Torá. Mas todo o ensino de Yeshua está contido na Torá. Todo na Torá e nos profetas. Então os irmãos que têm dúvida se deve ou não observar a Torá, se eles seguem Yeshua, Baruch Hashem, façam como Yeshua fez, simples. Não tem como você estudar engenharia e se formar médico. Então não tem como você seguir Yeshua e negar a Torá, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Sigamos. Então eles desviaram essas ovelhas, né, da obediência à Torá. E eles, além de desviar essas ovelhas, eles estão colocando a culpa nas ovelhas. Não seremos culpados sobre isso, por estarmos devorando elas. Porque foram elas que pecaram contra o Eterno. A morada justa do pastor, o Eterno, é a esperança do pai deles. Yaakov. Nós acabamos de ler aqui, ó, no livro de Terrilim, dos Salmos, sobre a morada, né? Que o salmista vai falar ali sobre a morada, citando Yaakov e citando também David Hamelech. Sigamos. Fuja do meio da Babilônia e dessa terra dos caldeus. Sairá estando como bodes diante de ovelhas. Veja, porque eu despertarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte. E se porão em ordem. Aqui está falando, meus irmãos, Baruch Hashem por isso. Aqui está falando do despertamento. Isso é avivamento. E a Babilônia aqui, meus irmãos, está falando do cenário secular. Está falando deste tempo, do tempo que nós vivemos. Bavel, a grande confusão que nós vivemos. É uma grande confusão. Aí os irmãos podem considerar o que quiserem, né? Não vou se falar aqui para não gerar nenhum infortúnio aqui com os irmãos. Não quero de forma alguma ofender ninguém. Não quero ofender de forma nenhuma religião. Não estou aqui para isso. Estou aqui para trazer verdade, irmãos. A Emet. Terrilim 119, versículo 142. O que é a verdade? É a Torá. Está escrito lá. Não estou aqui querendo ofender ninguém. Estou trazendo o que de fato há. Vamos seguir aqui, ó, vamos avançar. Então aqui está falando sobre esse despertamento dessas ovelhas. Porque quando elas se despertarem, primeiro falou, né, que elas vão se unir a Yehudá. Então não tem como, meus irmãos. Se vai se reunir a Yehudá, vai obedecer Torá. Vai obedecer Torá. Não tem como ser diferente. Primeiro fala, olha, ela vai se reunir a Yehudá e aí vai buscar o Eterno. E com ele firmar uma aliança eterna, perpétua. Está lá em Emiarro 31, que é a nova aliança. Porque nós ainda não estamos na nova aliança. Nós não estamos na nova aliança. Nós só estaremos na nova aliança quando nós tivermos o sexto sentido. Que é a Torá na mente e no coração. Na mente e no coração. E o texto vai dizer, ninguém mais vai precisar ensinar um ou outro. Venha, conheçam o Eterno. Porque todos conhecerão. Todos quem? Todos que estiverem no Olam Rabá. Todos que estiverem na terra restaurada. Por isso que Yeshua vai dizer em Matitiah, capítulo 5. Enquanto existirem céus e terra, não passará nada da Torá. Por que ele está dizendo isso? É redundante. Por quê? Porque quando esse céu e essa terra passarem, haverá novos céus e nova terra, como Kefa vai dizer. E aí nesse novo céu e nova terra é a nova aliança. E na nova aliança, todos que estiverem no Olam Rabá, no mundo vindouro, terão a Torá na mente e no coração. Serão revestidos de Or, luz, com Aleph, não com Ain, que é a nossa pele de hoje, nossa carne de hoje, né? Serão revestidos com Or, com luz, com Aleph, com força, vigor, poder, restaurado, glorificado, como alguns dizem, né? E aí não haverá mais como pecar, transgredir Torá. Não tem como você meter a mão no fogo lá e ficar lá e não sentir nenhum incômodo. Não tem como. Então, quando a pessoa talvez transgredir,
Ela vai ter tanto conhecimento como tato, sentido. Vai fazer parte do sentido natural dela. Então ela vai ser impossível de transgredir. Essa é a nova terra. Então, para você chegar a esse nível, você precisa obedecer, fazer seu sacrifício, o teu esforço de obedecer ao Eterno. Quer dizer que é isso que vai te levar ao Olam Rabá? Não necessariamente. O caminho foi aberto por Yeshua. Mas quando você obedece ao Eterno, obedece à tua Santa Torá, meus irmãos, vocês demonstram que vocês foram restaurados. Nós demonstramos que nós fomos restaurados. Nós demonstramos que nós somos parte dessas duas casas, Yehudá ou Israel. Que a Torá ela está dentro de nós. Nós não estamos fazendo isso para que nós sejamos justificados. Não, nós não nos justificamos pelas nossas ações. As nossas ações representam o amor que temos pelo Eterno. E Yeshua vai falar sobre isso. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O Eterno fala sobre isso. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são difíceis de serem guardados. São fáceis, estão acessíveis. Está lá em Devarim. Eu tenho amor pela Torá. Tenha amor pela Torá. E se você que está me assistindo aqui hoje não tem amor pela Torá, é porque talvez você não foi despertado ainda. Ou talvez não é o teu chamado. Ou talvez você não é essa ovelha. Eu não estou aqui para te criticar por isso. Eu não estou aqui para te criticar. O Eterno sabe todas as coisas. O que eu sei é que existe uma promessa para aqueles que fizerem parte da Beit Yehudá ou da Beit Israel, de uma das duas casas, que se unirão, se unificarão para formar a congregação de Elohim, a congregação do Eterno nessa terra restaurada, sem doença, sem sofrimento, sem fome, sem guerras, sem governos corruptos, governados pelo Mashiach. Baruch Hashem. Vamos lá. Seguindo aqui, irmãos. Então aqui está falando sobre o avivamento. Ó. E se porão em ordem. Então de lá será capturada. Suas flechas, como as de um poderoso herói, não retornará em vão. Aqui está falando do enfrentamento contra Bavel, contra a Babilônia, tá? Seguindo. E serão os caldeus como presas. Todos se fartarão com os espólios, diz o Eterno. Já que se alegrarão, se alegrem. Já que exultarão, se exultem. Saquearão a minha herança. Já que se engordarão, engordem-se como uma novilha pastando na grama. E mugirão. E já que mugirão, mujam como touros. Eu até iria falar aqui, gente, dessa expressão aqui, né? Que é bem interessante. E a própria Davage entrega, né? Ela falando, né? Que né? Eu ia falar aqui, mas o tempo está bem avançado, eu preciso finalizar aqui esse estudo. Numa outra oportunidade eu falo mais sobre isso aqui, né? Mas eu deixei a tradução bem ao pé da letra, tá? Já que se alegrarão, se alegrem. Já que exultarão, se exultem. Seguindo, vamos lá. A mãe deles será muito confundida. Envergonhada estará aquela que deu a luz a eles. Contemplem, ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca na planície. Está falando de Bavel, no tempo final, quando houver o avivamento das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando o povo despertar aqueles que dormem ainda, eles vão fazer isso contra Bavel. Vão envergonhar Bavel. Bavel será envergonhada. As mentiras, né, as confusões que ela trouxe, através de tantas coisas do sistema, né, enfim, será envergonhada. Porque a verdade virá à tona. De todas as coisas virá à tona. Pela ira do Eterno não será habitada, mas será devastada por completo. Qualquer um passará espantado pela Babilônia e assoviará por todas as pragas dela que atingiram, né? Que atingiram ela, né? Interessante essa parte aqui, né? Que assoviará, tipo assim, quando você vê uma coisa que te espanta, né? Esse costume, né? De algumas pessoas, né? Dar aquela assoviada quando vê alguma coisa. Isso também serve quando o solteiro, né? Vê aquela mulher bonita, aquela moça bonita, né? E faz, né? Ah, que bonita, nossa, que beleza estonteante, né? Não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Eu estou dizendo que é feito. Tá bom, irmãos? Só estou fazendo aqui uma ilustração com relação ao que está aqui o texto, né? E assoviará, né?
Pro lamento, né? Que isso, que coisa assombrosa, né, que aconteceu com Babel. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor. Todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Eterno. Eu já tinha corrigido aqui a tradução, né? Coloquem-se em ordem ao redor contra a Babilônia. Todos os que dobram o arco, arremesse em sua direção, não poupe pelas flechas, porque pecou contra o Eterno. Grite ao redor contra ela, lançando mão. Cairá a fundação dela. Seus muros serão jogados para baixo, porque esta é a vingança do Eterno. Vinguem-se dela como ela fez, assim façam contra ela. Gente, as ovelhas perdidas da casa de Israel que farão isso, unidas com Yehudá. Corte fora o semeador da Babilônia e aquele que impunha a foice no tempo da cega, da colheita, né? Por causa da espada da opressão virar-se-á o homem para o seu povo, e o homem fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. Eu falei isso aqui no começo do estudo. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, Elohim de Israel, eis que castigarei o rei de Babel e a sua terra como castigarei o rei da Síria. E farei tornar Israel para a sua morada, e ele passará no Carmelo em Baçã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e Gileade. E veio a minha palavra do Eterno dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diz aos pastores. Assim diz o Eterno Elohim. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então aqui nós temos uma... né? Estamos falando dos pastores das ovelhas perdidas, mas também dos pastores de Yehudá. E aí é Israel como um todo, né? Veja que ali colocou só Israel, não... Beit Israel, ou então Tzon, né, ovelhas, né, de Israel. Comei a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As ovelhas são é o mais importante. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes. E a quebrada não ligastes, e a desgarrada, que são as ovelhas perdidas, né, não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, não por haver pastor, se tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Eterno. Vivo eu, diz o Eterno Elohim, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Agora vamos entrar aqui em Ezequiel, né? Yehezkel 34, versículo 11. Eu estou lendo em português, irmãos, porque eu já passei demais o horário aqui. Né, o estudo deveria ser no máximo 1 hora. Já estou com 1 hora, mais de 1 hora aqui, mais de 1h20. 1h30. Porque assim diz o Eterno Elohim, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e da escuridão. Isso te lembra alguma coisa? Olha o Eterno dizendo que ele mesmo fará isso. Quando ele diz ele mesmo, ele está dizendo dos enviados dele, daqueles que ele der ordem. O rei, quando diz que ele venceu a batalha, não quer dizer que ele foi lá com uma espadinha e venceu de todos. Não, mas o exército dele, comandado por ele, que venceu.
E veja, existe centenas de milhares a mais que o rei, que é um só. Mas segue a ordem de um só. Então veja, o Eterno deu ordem a Yeshua, Mashiach, para poder reagrupar as ovelhas. E Yeshua deu ordem aos seus 12, aos seus Talmidim, dizendo a eles: vá apenas às ovelhas perdidas, né? Desculpa, apenas não. Vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá pelo caminho dos gentios, tampouco entre as cidades dos samaritanos. Vá às ovelhas perdidas da casa de Israel e as reagrupem. Traga-as de volta. Opa! E Ezequiel 34 aqui, ó. E Yeshua fez exatamente o que está escrito aqui em Ezequiel. Então, nós estamos em movimento. Nós estamos voltando para a casa do Pai. Baruch Hashem por isso. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países. Olha isso, que coisa interessante. E as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel. Olha que coisa extraordinária. Nós lemos em Yirmiyahu dizendo que elas foram tiradas dos montes de Israel. E nós vemos em Ezequiel dizendo que elas voltarão para os montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Então aqui está falando do Olam Rabá, do mundo vindouro, Baruch Hashem por isso. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos e nos montes de Israel. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Eterno Elohim. Meus irmãos, quem vai governar é Mashiach. E Mashiach é a representação física do Eterno, da obediência total, plena, em Shalom da palavra do Eterno, sem mudar nenhuma vírgula. E Yeshua vai falar sobre isso em Yohanan 12. Eu não faço nada, absolutamente nada, sem que o Eterno tenha ordenado. Não tem nada de mim, é tudo dele. E nós estamos vendo isso aqui em Ezequiel. Baruch Hashem. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Aqui está falando, meus irmãos, daquelas que se alimentaram daquilo que nós acabamos de ler em Yirmiyahu. Em Yirmiyahu está falando. Olha aqui, eu vou voltar aqui só para os irmãos entenderem, lembrarem, né? Ezequiel 34:16 está fazendo uma afronta ao que foi dito lá em Yirmiyahu. Vou voltar aqui rapidinho, ó. Já que se alegrarão, se alegrem. Já que se exultarão, se exultem. Saquearão minha herança. Já que se engordarão, engordem-se como uma novilha pastando na grama. E mugirão. E já que mugirão, mujam como touros. Não como ovelhas, como touros. Aí lá na frente o Eterno vai questionar aqui, ó. Vai dizer, olha, essas aí eu não vou aceitar não. Por quê? Porque eu vou apresentar elas com juízo. Juízo, meus irmãos, é a aplicação da lei, da Torá, da instrução do Eterno. Juízo vem de justiça. A aplicação da Torá. Então ela vai apresentar elas com a aplicação da Torá. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Eterno Elohim, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso, o Eterno Elohim o Eterno Elohim, assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Baruch Hashem. Porquanto lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, além até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Baruch Hashem. E suscitarei sobre elas um só pastor,
e ele as apacentará. O meu servo David é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Mashiach, Yeshua, Baruch Hashem. E eu, o Eterno, lhe serei por Elohim, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Eterno, o disse, Baruch Hashem. E farei com elas uma aliança de Shalom, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Está lá em Yeshayahu, capítulo 7, se não me falha a memória, ou capítulo 7 ou capítulo 12, me fugiu que agora a memória. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, farei uma bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão, Baruch Hashem. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Elohim, o Eterno, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Nunca mais sairão da presença do Eterno. Baruch Hashem. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Eterno Elohim, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Elohim. Veja isso, a casa de Israel. Oh, Baruch Hashem. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Então, para quem acha, não, está falando de ovelha, está falando... Homens sois, são homens, vocês são homens, vocês são a humanidade, seres humanos. Adam, está aqui, ó, Adam. Porém, eu sou o vosso Elohim, diz o Eterno, nosso Elohim. Nosso Adonai está aqui, ó, nosso Adonai, o Eterno. Baruch Hashem. Meus irmãos, eu espero que o Eterno tenha conseguido, que eu tenha conseguido, Hashem, né, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, que eu tenha conseguido tocar aí ao coração dos irmãos com esse estudo feito, né, sido assertivo nesse estudo de hoje, falando sobre quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel, né, e as promessas contidas para essas ovelhas que retornarão. E como que eu sei quem são as ovelhas perdidas? Pela obediência à Santa Torá. Pela obediência à Santa Torá, nós sabemos quem são as ovelhas perdidas. Aqueles que não estão, né, que não estão ali em Israel, que não fazem parte, né, dessa linhagem de Yehudá, dessa linhagem, né, de Levi, que vem lá de Israel, entre os sefaraditas, né. Então, assim, mas eu estava nas nações e tal, e como eu ouvi até o Moré, Renato de Prísio, falando sobre a história dele, sobre o que fez ele despertar, né? E ele é a ovelha perdida da casa de Israel. Não tem a ver com religião, irmãos. Não tem a ver com uma imposição, mas tem a ver com algo que queima o nosso coração, que arde, que acende uma chama aqui dentro. Nós temos prazer na Torá. Mas a minha família não cumpre. Irmãos, não se preocupem com isso. Faça a tua obrigação, cumpra a Torá, faça o que você tem que fazer, e você vai santificar o teu lar, vai santificar a tua família. E eles também serão despertos no tempo devido. Nem que seja no leito de morte, serão despertos. Emtse Hashem, Baruch Hashem por isso. É isso, irmãos, eu fico emocionado. Vamos lá. Esse é um assunto que me traz muitas boas lembranças, né? Da minha caminhada, de como o Eterno me despertou. É um assunto que eu amo e, enfim. E eu não podia deixar de fazer responder objetivamente, de uma maneira muito seca, muito simples, muito rasa, esse tema. Eu espero que ele tenha sido satisfatório para os irmãos que estão assistindo, né? Eu creio que o Eterno há de tocar o vosso coração, e isso vai ser multiplicado pelos irmãos para que outras pessoas também possam ser despertadas em amor. E entre eles e o Ruach HaKodesh, entre o mover do Eterno
E não impondo, colocando medo. Nada disso, irmãos. Nada disso. O Eterno tem um domínio, sempre teve e sempre terá, de todas as coisas. Amém? Baruch Hashem. Vamos lá, irmãos. Seguindo aqui, olha, só rapidinho os avisos. Todos os domingos às 17 horas, às vezes a gente atrasa um pouquinho, né, por conta de uma coisa ou outra, mas 17 horas eu creio que eu vou me ajustar aqui para poder sempre lançar às 17 horas o programa Entendes Tu que Lês. Domingo também nós temos o programa do nosso amado Moré Marcos Aurélio, examinando os profetas, né, às 19h30. Nós temos também as segundas-feiras, né, a arte escrita com o nosso amado Moré Márcio Alencar. Às 19h30 também o momento do hebraico com o nosso amado Moré Marcos Felipe. Às 19h30 também, Ato dos Emissários, na quarta-feira, com o nosso amado Moré, Raimson Correia. Às 19h30 também, às quintas-feiras, Pedacinho da Torá com o nosso amado Moré, Renato de Prínzio. Sexta-feira, nós temos os estudos da Santa Torá, dividida em 3 partes, né? Nós estudamos as Parashiot. Então, sexta-feira, né, à noite, ao pôr do sol, às 18 horas, nós temos Kabbalat Shabbat. No Shabbat, nós temos Shaharit Shabbat às 10 horas. E nós temos Arvit Shabbat, né, que é a conclusão, o encerramento, é o último estágio. Às 16 horas, o estudo da Santa Torá. E aqueles que ainda não fazem parte do nosso grupo Telegram, entrem aí através... Opa, eu fiquei com a imagem aqui, nem vi, me perdoem. Me perdoem, tá? Então, irmãos, é isso. Para o Hashem, que o Eterno abençoe vocês. Shavuot Tov Lekulam.
זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. תודה רבה.